Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E eu espero encontrá-los assim muito bem, debaixo de uma graça desproporcional. Creia e toma posse, em nome de Jesus. Feliz segunda-feira para você. Que a sua segunda-feira seja maravilhosa, com essa graça, debaixo desta unção, desta graça poderosa, desproporcional. Sei que pode realizar tudo quanto desejares. Ele pode. Absolutamente nenhuma das tuas ideias, planos, vontades serão frustradas. Deus pode fazer tudo e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum. Ninguém pode frustrar aquilo que o Senhor determinou. Aliás, está escrito: o que eu determinei, ninguém pode invalidar. Ninguém. Uma vez que eu determinei, ninguém pode invalidar. Operando eu, quem impedirá? Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Não pode esquecer, Deus ama você. Você é filho, é filha, é amado. E deve dizer isso todo dia. Eu sou um filho amado e eu quero agradar o meu Senhor. Você foi feito, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E você precisa colocar isso aí, ó, no coraçãozinho dos seus filhos. Eles vão ficar tão fortes, porque se eu sou filho, filha do Deus Altíssimo, o meu Abba é o Senhor, eu fui feita à imagem e semelhança dele. Ó, você está dando identidade. Ó, nós fomos abençoados para sermos pessoas frutíferas, férteis, para governarmos, dominarmos. Então, domina, governa. Não seja governado, governada por sentimentos. Não. Ontem eu ainda falei do fim trágico de Saul, que, enquanto ao sul da nação, Davi estava massacrando com o inimigo e recuperando tudo que o inimigo tinha levado, o capítulo 31 de 1 Samuel começa assim: enquanto isso, o quê? Enquanto Davi vencia tudo, Saul estava sendo massacrado pelos inimigos. Massacrado. Você vê, ao sul, Davi massacrava. Está escrito assim, que Davi massacrou com os amalequitas, recuperou tudo, família, bens. Foi uma grande vitória. Ao norte, o Saul estava sendo massacrado e foi morto, porque por fim foi ferido. Lançou mão da aliança até no último instante, chamando os filisteus de incircuncisos, se colocando como alguém que tinha aliança, mas ele não viveu.
como alguém aliançado, enquanto Davi viveu. Na mesma nação. E Davi estava em desvantagem, porque o rei era Saul, e tinha todo um exército, mas muitos morreram. Seus filhos, 3 dos seus filhos morreram. E ele foi ferido, lançou mão da aliança, pedindo para o escudeiro: me mata antes que esses incircuncisos me torturem. E o escudeiro não quis, porque não quis tocar no ungido. E ele mesmo, então, se lançou sobre a sua espada e se suicidou. E que coisa triste. E a Bíblia diz que ele teve esse fim porque ele foi infiel. Porque apesar de saber tudo, saber o que ele tinha que fazer, ele não fez. Apesar de ter feito aliança com o Senhor, de não ser um incircunciso, ele não viveu debaixo da submissão de Deus. E a Bíblia diz que foi por isso que o Senhor o entregou à morte e entregou o reino dele nas mãos de Davi. Porque Deus está à procura de quem? Do pequeno fiel. E é impressionante, quando os habitantes de Jabes e Gileade souberam o que os filisteus haviam feito a Saul, todos os seus guerreiros mais valentes viajaram a noite toda para Bet-sean e baixaram do muro os corpos de Saul e seus filhos, levaram os corpos para Jabes, onde os cremaram. Não sei se você lembra dessa história, quando Naás, o amonita, foi contra Jabes e Gileade, e eles, ao invés de enfrentarem, eles estavam abertos a fazer um acordo. E o acordo era entregar o olho direito. Olha que coisa absurda. E quando Saul ficou sabendo disso e vendo o povo chorar, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o tomou e ele ficou furioso. E impôs uma derrota daquelas sobre o inimigo. E o tempo passou, Saul se perdeu. Mas olha aqui, quando os moradores de Jabes e Gileade ficaram sabendo o que tinha acontecido, valentes, cadê esses valentes? Olha, não tinha, mas eles aprenderam. E marcharam e foram lá recuperar os corpos em gratidão. E foram e fizeram algo assim muito bonito, né? Respeitoso. E cremaram, fizeram da maneira certa. Eles aprenderam. Eles aprenderam porque eles viram Saul. E o Saul desaprendeu. Que coisa triste. A gente precisa tomar cuidado para, depois de termos caminhado tanto, não ficarmos à beira do caminho. Né? Paulo falou isso, que ele tomava esse cuidado, porque isso é perigoso. Então, vamos permanecer sempre olhando para Jesus. Mantenha ele no centro. É de glória em glória. Aprenda. Não retroceda. Lembre-se disso. Quando a gente retrocede na fé, as coisas começam a desabar. Na mesma nação, praticamente ali no mesmo dia, contra inimigos. Na teoria, os dois tinham o mesmo Deus, aliançados, mas Davi, realmente cria no Senhor e viveu uma vida submissa. Saul não. Estava sempre passando por cima de tudo que ele sabia. E gente que, por um momento, se acovardou, aprendeu e se posicionou, e ele desaprendeu. Bom, a Bíblia diz assim, Então Davi voltou ao ribeiro de Besor,
onde estavam os 200 homens que tinham sido deixados para trás, porque estavam exaustos demais para acompanhá-los. Saíram ao encontro de Davi e seus companheiros, e ele os cumprimentou com alegria. Contudo, entre os que tinham acompanhado Davi, havia alguns homens perversos que disseram: como eles não foram conosco, não devem receber nada dos despojos que recuperamos. Devolvam as esposas e os filhos deles e mandem todos embora. Davi, porém, disse: não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Quem lhes dará ouvidos quando falam desse modo? Quer dizer, isso não faz sentido? Dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem. A partir daquele dia, Davi fez disso decreto e estatuto em Israel. E assim até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclague, enviou parte dos despojos aos líderes de Judá, que eram seus amigos, disse: eis um presente para vocês, tirado dos inimigos de Deus. Então, olha aqui, ó. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas duas esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os rebanhos e seus companheiros e os levaram à frente dos outros animais. Este despojo pertence a Davi, disseram. Foi o Senhor quem deu a ele essa imensa vitória. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Ai, que história. Mas aqui tem um ponto interessante. Até entre os homens de Davi, tinha gente que a Bíblia chama de perversa. Gente egoísta, gananciosa, que atribuiu aquela vitória impossível à sua valentia, à força humana. E aí, não queriam esses homens dividir o que tinham recuperado com aqueles que estavam muito cansados e tinham ficado tomando conta da bagagem. Porque os amalequitas foram até a cidade que Davi habitava e queimou tudo, destruiu, levou tudo. Famílias, patrimônio, tudo. Davi ficou aflito, foi buscar o Senhor, né? Ao contrário de Saul, que na aflição contra os filisteus foi buscar uma feiticeira. E por isso que teve um fim trágico. Davi foi buscar o Senhor falou: vai, você vai recuperar tudo. E ele foi. E ele recuperou, como eu li para você, tudo. Por quê? Quem está dependendo de Deus e faz tudo debaixo da bênção de Deus, a coisa flui, não tem travamento. A coisa caminha, a resposta está na fé. Não adianta eu falar que eu sou crente. Não adianta eu falar que eu sou uma aliançada como Saul, que até lançou mão da aliança, mas não viveu como um aliançado. Ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele não fazia. E muita gente vive assim. Davi sabia o que tinha que fazer e fazia. Buscava Deus. E ele ia governar a nação. Deus tinha muito mais do que isso aqui para ele. E são testes na vida da gente. E naquele momento, mais uma vez, saiu a generosidade de Davi. Nada de ganância. Ele disse para aqueles homens: foi Deus quem nos deu. Nós jamais teríamos recuperado nossas famílias, nossos bens,
Jamais teríamos tido uma vitória dessa se não fosse Deus. Foi Deus quem nos deu. Isso não faz sentido. Nós vamos distribuir igualmente e ainda transformou isso num decreto. E ainda mandou presentes para as pessoas que tinham apoiado ele em momentos da vida, naqueles momentos difíceis dele sendo perseguido pelo Saul. É lindo. Então, em nome de Jesus, ele foi restituído e passou no teste. Saiu generosidade. E muitas vezes nós vamos ser tentados a sermos mesquinhos. Sempre tem um perverso para lançar uma setazinha de mesquinharia. Não aceite isso não. Toma posse de restituição de tudo. Família, bens, tudo. Toma posse, como Davi tomou. Porque Deus fez na vida dele e ele continua fazendo. Ele é o mesmo. Se ele fez uma vez, ele faz de novo. E seja uma pessoa generosa. Dê o que é preciso. Não retenha. Dê a Deus o que é de Deus. Semeie na vida das pessoas. Presenteie quem precisa. Recorra sempre ao Senhor em tudo. E faça sempre aquilo que você sabe que Deus espera de você. Generosidade faz parte da vida de um homem e de uma mulher de Deus. E o generoso prosperará. Quarta-feira! Ai, que maravilha! Nós largamos com o propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2022? A nossa fé diz que você não tem que levar. A nossa fé diz que você tem que buscar Deus, como muitas pessoas fazem todos os anos. Se nada mudar, nada mudará. Como você saia, como você entra. Então, eu estou aqui há muitos anos e buscando a Deus por pessoas e, por fim, eu sou abençoado porque eu estou buscando por mim também. Eu nunca paro de plantar. Planto com a mão direita e com a esquerda, por isso que eu nunca paro de colher. Porque eu sei que é plantando sempre. É de glória em glória. Eu honro a Deus com as primícias e os meus celeiros vão estar cheios e os meus tonéis transbordando. É o que está escrito. Quando nós recorremos a Deus, como Josafá recorreu no momento em que ele não sabia o que fazer, ele também tinha 3 problemas impossíveis. Ele teve medo. E eu disse esses dias que o medo é o assassino da mente. E trava as pessoas. Mas ele não ficou com medo, ele não ficou com as más notícias, ele foi buscar a Deus. E como um bom líder, influenciou toda a nação. E todo mundo recorreu ao Senhor em jejum e oração. E o que era para ser assim, uma devastação, um massacre, foi a maior vitória. Porque eles buscaram o Senhor. Então, é linda a história de 2 Crônicas 20. Eu amo essa escritura e eu uso ela há muitos anos nesse mês para mostrar para você que tem jeito. Às vezes, você recebe uma notícia que parece assim, ou você está vivendo algo que parece que não vai ter jeito, desesperador. Mas quando você para e busca o Senhor, as coisas são mudadas. O caminho é esse. Buscar a Deus. E a Bíblia diz assim, ó. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo Judá e os moradores, todo Judá, e os moradores de Jerusalém, de igual modo, e prostraram perante Yahvé, e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Depois que eles ouviram, estavam orando, jejuando, todo mundo ali, numa só voz. E aí ouviram, essa peleja vocês vão ter que pelejar. Vocês não precisam temer esse inimigo.
vocês não precisam temer, apenas me busquem. E eles buscaram. Tomem posição. E ele caiu de joelhos. E foi adorar o Senhor. Você já pensa, veja a cena. Eu tenho um problema, que tem o poder de me destruir. E ao invés de eu ficar ali, o que eu vou fazer? E eu estou ali de joelhos adorando o Senhor. E adoração é entrega. Está vendo isso? Eu estou de joelhos adorando o Senhor. Olha o resultado. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouvi-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Crede sem sombras de dúvidas. Vou ler novamente. Olha isso aqui. Crede sem sombras de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedido. Então o que eu vou fazer? Eu vou crer no Senhor. Crede sem sombras de dúvidas em Yahvé, o Senhor, vosso Deus. E você vai estar o quê? Seguro. Eu creio no Senhor, eu vou ter total segurança. Eu creio na sua palavra e eu vou ser bem-sucedida. Então eu vou crer no quê? No pior? Não. Ele estava cheio de fé. Ele creu na mensagem que o Senhor enviou. Ele foi impulsionado a buscar o Senhor. E ele ouviu: essa peleja, essa batalha vocês não vão ter que guerrear. Eu vou guerrear por vocês. Ah! O que você está vivendo? O que é que você está esperando para plantar uma boa semente, invocar o nome do Senhor e fechar esse ano com chave de ouro como o melhor da sua vida? Entrar no ano novo, assim, com uma outra visão, com sonhos, projetos, energia, poder, debaixo dessa graça desproporcional. Um ano é melhor do que o outro na vida daquele que está crescendo em fé e não retrocedendo. Porque o caminho é sempre o mesmo. Buscar a Deus de todo o coração. Estar debaixo da submissão dele. Depender dele inteiramente. Então, eu tenho histórias e histórias. Todo ano eu recebo pessoas que já não sabiam mais o que fazer. Que já tinham tentado tudo. Estavam cansadas. E quando pararam para buscar o Senhor, vieram, voltaram para o Senhor, ou nunca tinham vindo, vieram, fizeram diferente. Na verdade, eu já ouvi isso muito, eu decidi fazer diferente, me presentear com esses 31 dias. Até porque, histórias e histórias, gente que detestava final de ano, hoje ama. Por que detestava? Porque vivia frustrada. Todo final de ano uma tristeza. E sempre diziam assim: ai, acaba logo o ano. Eu quero entrar no ano novo. Para quê? Para quê? Esse ano também já foi novo. Também já foi novo, não adianta nada. O ano ser novo e as atitudes velhas, comportamento velho, uma fé velha. O resultado vai ser o mesmo. Às vezes até pior. Porque nada é tão ruim que não possa piorar. Gente que só pensava nisso e falava: eu vou para a praia porque eu vou fazer isso. Os que
eram dependentes das suas simpatias. Enfim, tem histórias e histórias de pessoas em extremo, frustradas, pensando em morte, sem saber o que iam fazer da vida, que simplesmente se levantaram e decidiram dar o último mês do ano em oferta ao Senhor. O último mês do ano, fazer diferente. Muitos crentes que relaxaram o ano inteiro. E aí, quando se posicionaram, porque Deus é muito amoroso, né? Se aproxime dele, ele vai se aproximar de você. E começaram a buscar. Foram vivendo restituições. Então, assim, o caminho é Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou o pão da vida. Vida abundante, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, se eu quero uma vida poderosa, é olhando para o Senhor, é buscando, é correndo para Ele. Se aproxime dEle e Ele se aproxima de você. E eu sei que Ele está falando com você. Venha buscar o Senhor. Quarta-feira, nós damos início a esse propósito. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2022? A nossa fé diz que não tem que levar. Você tem que buscar a Deus. Sabe? Fazer uma aliança com Ele, se aproximar dEle, depender dEle, se submeter inteiramente, colocá-lo no centro da sua vida, priorizá-lo. Crer que Ele é a saída, porque a saída é Deus. Ele é a solução. Sempre foi e sempre será. Você pode tentar muitas coisas, mas se você quiser solução, mudança de verdade, só em Deus. E Ele tem o que você precisa. Principalmente paz, que talvez é o que você não tem. Porque eu vejo muitas pessoas chegando e o que elas falam, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não tenho força. E já muitas dizem isso. Eu fui totalmente restaurada no primeiro dia do propósito da mudança. Eu recebi uma paz, uma alegria, uma força. Porque Deus faz. Ele te ama e está te buscando. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro pelo teu povo, por cada pessoa que está comigo agora, que essa palavra tenha entrado. Senhor, toca profundamente os corações e que cada um se vista da mensagem e se levante, entendendo que a saída sempre estará no Senhor. Abençoa o teu povo, lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças, concordo com as orações e as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam se levantando e se posicionando em fé, olhando para o Senhor e tomando decisões que vão honrar o Senhor acima de tudo. Obrigada, meu Pai. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico, onde vou estar às 19 horas com muita alegria. Em todos os nossos templos o mesmo trabalho. Quarta-feira, início do propósito da mudança. Em todos os nossos templos, vamos de fé em fé, de força em força, de glória em glória. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.